Estava aqui relatando dessa experiência que ele teve, com palestras muito interessantes, que ele vai resumir para a gente, né, os highlights, os pontos altos desse congresso. Acho que todo mundo deve ter ouvido falar, né? Se você não mora numa caverna, né? Você deve ter ouvido falar do estudo Flow, né? Que avaliou o Ozempic, né? Como uma intervenção para melhorar desfechos renais e cardiovasculares. Então, acho que vai ser um ponto focal aqui dessa apresentação, mas tem algumas coisas bacanas também que o Rodrigo vai trazer para a gente. Então, Rodrigo, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Então, em nome da Davita, te dou aqui as boas-vindas à sessão e o palco é todo seu. Opa, obrigado. Boa noite, Marcel. Boa noite a todos. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho sobre os highlights do Congresso. Claro que, fora o Flow, né, tem o resto dos highlights, podem ser os highlights que eu achei, né? Mas foram coisas que me chamaram a atenção para minha prática e, e imagino que para a prática de muita gente também aí ao longo ao longo do Congresso. Vocês estão vendo minha tela compartilhada? Estamos sim. Beleza. Eu separei 5 tópicos aí do Era. O Era durou 5 dias, se não me falha a memória, foi no final de maio. Acredito que de nefrologia foi o maior congresso do ano, especialmente por causa do Flow. Não acredito que o americano vai bater nesse sentido, mas a gente estava conversando, né, Marcelo, no início, quem tiver a oportunidade um dia ir, vá, que foi a primeira vez que eu fui no Era, não fui no americano ainda. E é muito legal você ter essa experiência de estar de frente com as pessoas que escreveram os artigos que você lê aqui do Brasil, da sua casa. É algo diferente, isso é muito legal. Fora o contato com nefrologias, digamos assim, de outras áreas, tanto do Brasil, mas do mundo também, que dá para trocar uma boa ideia. Fique à vontade de qualquer pergunta, né? A ideia não é esgarçar esses 5 tópicos, mas discutir aí alguns highlights, claro. O primeiro ponto que eu separei foi com relação aos alimentos ultraprocessados e doença renal crônica. Eu particularmente gosto desse tema de nutrição em doença renal e foi o motivo, uma das salas, tinham várias, né? Foi no segundo dia de congresso, aí metade de uma manhã. O que me surpreendeu de início é que usaram bastante referência do Brasil, aqui do estudo, da mesma a classificação de alimento ultraprocessado foi feita por esse professor aqui, o Carlos Monteiro, da USP. E, basicamente, né, o alimento não processado, ou minimamente processado, é um alimento de uso habitual, uma fruta, um grão, um pão. Aí, se você vai eventualmente fazer uma batata com óleo aqui, uma batata frita, colocar um açúcar na maçã, enfim, isso se torna o ingrediente culinário. A analogia que a mesa redonda lá de nutrição fez aqui, misturando esses dois, colocando numa caixa ou numa lata, a gente tem um alimento processado e, posteriormente, aí, o alimento ultraprocessado com a adição de algum aditivo, como, por exemplo, algum saborizador, espessante, alguma substância que faça fazer uma durabilidade maior, aqui como exemplo, né, os macarrões instantâneos, por exemplo. O que me chamou a atenção e que eu não sabia, eles mostraram um grande conjunto de meta-análises, não foi uma, uma mesa de um estudo em específico, mas foi um debate de vários aspectos da nutrição dentro do contexto da doença renal, que primeiro, aqui foi um exemplo de uma associação de subgrupos de alimentos ultraprocessados e o risco de diabetes tipo 2. Nem todo ultraprocessado parece que é benéfico, maléfico, alguns podem ter até mesmo um efeito benéfico aqui, como, por exemplo, ultraprocessados à base de frutas ou de plantas, um efeito até mesmo protetor para diabetes tipo 2, mas claro que grande parte, especialmente os ultraprocessados baseados em produtos animais ou os ready to eat, como por exemplo os cup noodles, miojo, etc., né? Um fator de risco bem importante aí para o desenvolvimento de diabetes, assim como outros ultraprocessados de forma geral.
Me chamou a atenção também que alguns dos dados não são novos, eles mostravam uma meta-análise aqui do American Journal, mostrando esse conceito de food desert, que o pessoal da gastroenterologia, que estuda bastante microbiota, tá bem mais familiarizado que a gente, pelo menos que eu acredito, mas basicamente eles têm algumas regiões dos Estados Unidos que são ainda mais ricas em junk food e alimentos ultraprocessados, então essa região menos saudável eles chamam de food desert, e eles conseguem avaliar o que acontece com essas pessoas frente a outras regiões e mostraram que isso é um fator de risco para aumento de pressão sistólica, aumenta a chance de doença renal crônica, assim como a albuminúria, e isso reforçando. Eu consigo passar? Eita, só um segundinho, problemas técnicos do apresentador aqui, mas já resolvemos. Saiu minha apresentação? Deu uma travada aqui. Deu uma. Saiu. Acho que é como se estivesse riscando aí alguma coisa, não foi? Deixa eu parar aqui só um segundinho. Não foi uma boa ideia colocar o lápis. Aqui. Beleza, acho que agora tá tudo certo, né? Uhum. Beleza. Outras meta-análises também, eles citaram vários artigos, acho que foi mais de 10, mostra o aumento dos ultraprocessados com relação ao aumento de risco para doença renal crônica, alguns deles até um risco maior do que 7 vezes frente à população geral, pelo menos a população de controle, que ingeria uma quantidade de ultraprocessados menor. E aqui vem alguns conceitos de dúvidas, né, como é um campo para ser explorado também dentro da nefrologia, né? Primeiro, a pergunta do milhão, qual que é a quantidade de aditivos na comida que podem ser adicionados de uma maneira segura, isso não se sabe. A dieta é algo complexo, né? Então, existe a dúvida que vai ser estudada se o risco, né, como por exemplo aqueles citados para diabetes ou para doença renal crônica, é pelo aumento do ultraprocessado em si ou pela diminuição de comidas saudáveis. Por exemplo, você vai comer o miojo, vai deixar de comer uma carne com salada e um arroz, por exemplo. Será que é porque você ingeriu menos vitaminas, coisas saudáveis, etc. Isso também é uma categoria de estudo aí dentro desse perfil de alimentos. Mas o que já se sabe é que existem subcategorias de alimentos ultraprocessados, que fazem mal, outras que têm um efeito até mesmo benéfico, mas como que a gente vai prescrever, entre aspas, um ultraprocessado de efeito benéfico, ninguém se arriscou a dizer. E se tem um efeito de associação, quanto mais ultraprocessados você ingere, pior para a saúde renal e saúde de forma geral, você acredita que sim. De alguns insights interessantes que eu achei aqui foi o grupo de se não me engano, era uma nutricionista italiana que estava apresentando. Eles pedem para os alunos irem cozinhar junto com alguns pacientes para eles mesmos aprenderem como que é o conceito de nutrição, alimentos saudáveis, o que exatamente de temperos e outras substituições, por exemplo, a sódio e os ultraprocessados em si que eles podem utilizar. Isso aqui é interessante, quem sabe até pensar um pouco fora da caixa, fazer com a gente, né? Pô, vamos pegar algum grupo de pacientes que está com muita dificuldade alimentar, por que não cozinhar com eles? O que eles colocaram também de questão é que tem estudos que quando você dá comida para o paciente em casa, usavam cestas de comida, cestas de frutas, esses pacientes se alimentavam melhor do que pacientes que você não dava frutas e só orientava. Então, o questionamento diferente foi se a gente dá medicação para caramba para os pacientes e às vezes subsidia, por que que a gente não pode dar uma cesta de frutas? Uma questão interessante de insight para a gente pensar e ver como essa integração multiprofissional é bem interessante. Não sei se eu estou indo muito rápido, depois o Marcelo manda um zap aqui, eu dou uma olhada, mas como Não, a ideia. tá num ritmo bom. Tá num ritmo bom Beleza. aqui. Eu tô inclusive fazendo algumas anotações, porque eu acho que você foi bem feliz nessa escolha inicial aí dos ultraprocessados. E É eu acho que vai gerar um interessante, né? debate, assim. Quanta coisa que a gente tem que perguntar para o paciente, né? E o contato com a equipe multiprofissional é interessante, né? Indo para uma área diferente,
Outro que me chamou a atenção, que foi publicado, não foi só o Flow que foi publicado lá, tiveram alguns artigos, esse foi publicado no New England, o anticorpo antinefrina, como se fosse uma proposta aí de um anti-PIWAR 2 de membranosa, né, mas para síndrome nefrótica idiopática de criança e lesão mínima, principalmente. Basicamente, eles fizeram um teste que eles chamavam de ELISA híbrido, fizeram juntamente com controles, fizeram uma parte de modelo animal, é uma pesquisa elaborada aqui. E eles avaliaram esse anticorpo antinefrina, que seria presente em processos de fusão podocitária. Eu já vou voltar para esse slide aqui. Mas eles pegaram 656 pacientes, sendo desses 117 controles, maioria deles adultos, bastante criança também, né, 182. A grande maioria com lesão mínima em GESP, mas também o percentual, então, de doenças que podem gerar fusão podocitária, né, nefropatia membranosa, IgA, ANCA-associado, lúpus, a síndrome nefrótica idiopática aqui das crianças, eles consideraram que, assim como nós, raramente eles acabam fazendo biópsia para esse tipo de paciente, os controles. Então, através desse anticorpo antinefrina, eles tentaram correlacionar primeiro a incidência da doença e também a atividade de doença. E com relação à incidência e atividade, esse anticorpo pode ser bastante promissor, quem sabe daqui a alguns anos, quem sabe? Será que a gente não vai utilizar alguma coisa assim também para lesão mínima e gesto idiopática? Veja que aqui a curva preta aqui é a albuminúria creatinúria e aqui o nível de antinefrina. Então, nesses exemplos, né, que eles deram, mas se correlacionou na amostra deles, quanto maior a albuminúria, maior a antinefrina. E aqui se mostrou aqui o exemplo do, né, aqui tratamento prednisone, ciclosporina. Aqui também com rituximab, a gente tem um aumento do nível do anticorpo antinefrina, aumento da albuminúria e posteriormente uma resposta ao tratamento, podendo denotar não somente, quem sabe, uma questão de diagnóstico, assim como a membranosa, mas também, assim como esse, fazendo um paralelo com o tipo 2, um índice de atividade de doença, quem sabe. Eles eram associadas, em uma média, foi em 50% das lesões mínimas, 50% das idiopáticas e uns 9% de GESF. Era associado. GESF não foi tanto mesmo a GESF primárias. Mas quase 70% aqui, 69% das lesões mínimas pré-tratamento e 90% das síndromes nefróticas idiopáticas pré-tratamento. Então, veja que marcador interessante e que nos trabalhos aqui que eles mostraram, e que foi muito cêntrico, também se correlacionou com a atividade de doença. Quem sabe a gente esteja, daqui a alguns anos, a gente vai ter esse antinefrino, será? Isso daí acredito que vai abrir um paralelo interessante para nós estudarmos. E agora, a grande parte do congresso, que foi o Flow, foi 1 hora e meia, foi quase 2 horas de palestra, discussão, cada um dos, dos principais aí do estudo falaram um pouco, desde como foi o desenvolvimento do estudo, o design do trial, os principais resultados e uma discussão geral. Estava falando para o Marcelo que a palestra começava meio-dia, 11 horas, e já estava encontrando dificuldade para achar lugar para sentar. De tão interessante que foi a palestra. Aqui, claro que para vocês é chovendo molhado, mas é importante a gente pensar nisso. Qual que é o risco residual que a gente tem depois de todas as opções de tratamento? Por que que a gente fica estudando ainda outras opções, né? Mas veja, o losartano e placebo, o Creedence, ainda tem uma área aqui sobre a curva interessante para a gente tratar. E um dos dados que foi apresentado é o que que acontece, o efeito somatório de todas as, agora, 4 principais drogas do tratamento. Um ponto importante também para salientar os motivos, então, mesmo com tratamento otimizado, a gente ainda tem um risco residual de piora de função renal, mortalidade por todas as causas, e esse risco ele vai se somando e meio que se multiplicando com a quantidade de comorbidades que o paciente apresenta. Aqui um paciente que não tem nada, um paciente diabético, 11,5% de mortalidade por todas as causas, paciente com doença renal 17,2%, e quando você soma ele,
mais de 30% de risco de mortalidade, que em 10 anos é uma mortalidade muito grande. Então, é claro que a gente tem que minimizar isso, mitigar o mais agressivamente, digamos assim, possível. Passa desde a parte de alimentação até mesmo a parte terapêutica, propriamente dita, vamos dizer assim, se é que a gente não vai chegar também à conclusão que tem que entregar comida em casa para os pacientes, né? Foi um trabalho com 3.533 participantes. Eu sempre gosto, particularmente, quando tem pelo menos alguns centros aqui do Brasil. Esse estudo teve representação do país, desde o Nordeste ao sul do país. Tivemos pacientes incluídos. Foi uma média de 3,4 anos de follow-up em 28 países, então. Como vocês bem sabem, o estudo foi interrompido precocemente por causa dos bons resultados. Ficou antiético você continuar o estudo já com a análise estatística que você gerou. E aí, claro que diminui um pouquinho o poder de estudo, mas é bom que você já tenha o resultado logo. Isso é bastante importante. Qual que foi o estudo da população, o critério de elegibilidade e o trial? Primeiro foi 1 para 1, semaglutida subcutânea 1 mg uma vez por semana. Ela foi, acho que era uma semana, um mês ela foi adicionada conforme pré-bulba mesmo. ah, e depois seguiu com essa dose, mais o tratamento padrão, que tinha que ter Equibra, e o placebo mais o tratamento padrão. Se esperava mais ou menos 850, 860 eventos, ele foi interrompido com 570. E a população foi adultos com diabetes tipo 2, o IMC médio, se não me falha a memória, era por volta de 31, mas isso não entrava como critério. Tinha que usar um bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, é quase 100%. Imagino que alguns pacientes tiveram intolerância, mas continuaram no estudo. E dois perfis aqui de seleção da parte do ponto de vista da função renal. Uma taxa de filtração glomerular entre 50 a 75 e uma albuminúria de 300 a 5 gramas, ou 25 a 50 com uma albuminúria de entre 100 e 5 gramas. Então, era paciente renal crônico de consultório que nós vemos bastante. Rodrigo, você me permite falar um segundo do, do desenho do estudo Opa, e por favor, se não fica um monólogo, é bom que você fale. não, eu acho, quando eu estava lendo o Flow, eu achei interessante que ele foi desenhado, né, para ter uma amostra, que, na verdade, assim, já meio que prevendo que pudesse ser interrompido precocemente, certo? Então, ele foi um trial desenhado a partir dos desfechos, certo? Então, ele previa, tudo bem, um acompanhamento ali de 5 anos, né, no trial inicial, mas se ele conseguisse atingir uma certa diferença, um certo número de eventos, certo? Ele estaria dado por satisfeito de ter, né, uma amostra representativa para o que ele queria, certo? Essas avaliações interinas, né, para avaliar se havia diferença, né, no meio do caminho, isso aí já estava meio que previsto, né? Então, no fim das contas, né, esse estudo, ele não, o fato dele ter sido interrompido precocemente não preocupa tanto em relação à diferença estatística, vamos dizer assim, né, entre as amostras, né? Eu acho que entre os grupos, né? Acho que talvez podem ter outras questões que a gente pode debater, mas eu achei interessante só esse comentário de que ele foi desenhado justamente para ter o número de pessoas suficientes para atingir um alvo de desfecho, tá? E aí ele estava meio que prevendo essa interrupção, né? Só um parênteses aí. Só para dizer que não Realmente. foi tão preocupante assim ter sido interrompido precocemente. Sim, isso é verdade. A gente tinha até uma previsão de eventos já, né? E aí? Concordo contigo. A parte dos Hã? desfechos primários, né, era uma piora persistente, mais de 50% aí de redução da taxa de filtração glomerular comparado com o baseline, ou taxa de filtração glomerular menor que 15, a iniciação da terapia renal substitutiva, morte cardiovascular, morte por causas renais, e fecha aí a parte também da mortalidade por todas as causas. O perfil de paciente, eu achei um perfil grave, grande maioria de muito alto risco,
mais de 15 anos de diabetes, quase 60% dos pacientes, hemoglobina glicada de 7,8, uma taxa de filtração já de 47 aqui, né, um G3A, uma média de relação albuminúria e creatinúria também elevada, 567 miligramas, e aqui é um paciente que já está com Equibra e um percentual com inibidor do SGLT2 já, paciente obeso, IMC de 32, pressão média não controlada e já um percentual com infarto prévio, né, o AVC ou IC também quase 20%. O uso do inibidor de sistema-renina-angiotensina 95%. Eu achei, particularmente, o uso do inibidor da SGLT2 15,6%, achei pouco. Eles bateram que foi da época que eles estavam selecionando os pacientes, enfim, que foi por 2018, 19, aí, se não me falha a memória, mas mesmo assim eu achei pouco. Não sei qual que foi a opinião de vocês. Eu acho que para 2018, quem sabe, só 15%, É bem para pouco médico obeso. e é quebrar absurdamente alto, né? É assim. É o que a gente vê bastante na prática aí, né? 100% das pessoas com Equibra, né? Que gostaríamos, né? É verdade. Exatamente. Então achei pouco o uso do inibidor da SGLT2. Aqui queria estratificar para vocês um pouquinho, então 40% quase entre 30 a 45 de taxa de filtração glomerular e 12%, então 60%, né? 50 entre com taxa de filtração glomerular menor que 45. E a maioria já um A3, 70% aí, praticamente, paciente de muito alto risco. Isso não tem dúvida, com um tratamento quase que otimizado, em grande parte, sim, o inibidor da SGLT2. Que acabou que repetiu. O que que a gente pega de desfecho, né? Primeiro, o desfecho renal foi separado, o placebo 23%, semaglutidas 8,7, com um odds ratio desculpa, com um hazard ratio de 0,76. O que me chamou a atenção positivamente foi o NNT, para 2 anos 37 pacientes e para 3 anos 20 pacientes, para diminuir o desfecho renal primário. Achei um N baixo, né? Comparado com outras drogas que a gente tem, apesar de ter algumas outras barreiras, né? Acredito que das próprias indicações das drogas e custo, que é algo bem interessante para se discutir, a ponto de Brasil, em especial, mas um NNT passivo, assim, de ser atingido. Assim, também, o que se pode perguntar, os pacientes perderam quanto de peso? Foi uma média de 4 quilos, um paciente que já era obeso, MC médio de 32, então você pode pensar 4 quilos em 3,4 anos de acompanhamento não é uma perda de peso relevante para justificar uma melhora por si só, né? Seria uma melhora bem expressiva. Até mesmo o que poderia perguntar, o que teve de questão de perda de massa muscular, mas a, a progressão aqui da taxa de filtração glomerular foi bem semelhante com a cistatina C e a creatinina sérica, então a gente tira isso de confundidor, né? 3,39 ml por minuto para cistatina e 3,3 para creatinina. Acabei não colocando aqui no slide, mas a melhora da hemoglobina glicada foi em 0,8%, também dentro do contexto, né, foi maior que o grupo da semaglutida, mas não foi tudo isso. A gente diminuiu, então, também a relação albuminúria-creatinúria, aqui mostrado no segundo ano de uso, a hazard ratio de 0,68. E aqui a taxa de morte de MACE, né? Evento morte cardiovascular, e AIME não fatal, ou o AVC não fatal, 14,4% para o placebo e 12% da semaglutida. Parece pouco, mas eu não acho tão pouco assim quando a gente olha causa mortalidade por todas as causas aqui, um hazard ratio de 0,8, 15,8% para o grupo placebo e 12,8% para o grupo da semaglutida, colocando isso num contexto populacional grande, assim como a gente fala o NNT do evento primário, que é do sexto canal, como eu já tinha citado para vocês, aqui em 3 anos, né, o NNT de 20,
Assim como o evento cardiovascular importante, 45 NNT, para prevenir uma morte por todas as causas, 39. Num perfil de paciente que, como eu mostrei no início dos slides aí, somados, chega a uma mortalidade de 30%, risco de mortalidade em 10 anos, né? Mortalidade grande, muitas vezes Oi, pior que amor. muitos tipos de câncer. Eu vou pedir, você quer com leite ou não? É, é, Bom, eu não conheço, não vou usar. fica a dúvida aí, né? Mas esse NT é interessante, né? Eu acho que você colocou tanto para o MACE, né, que é aquele o desfecho cardiovascular, né, que leva à mortalidade e evento não fatal, né? Sim, Por exemplo, se você raciocinar, né, vamos dizer que você prescreve uma por semana, né, para quem tem indicação, você vai prevenir um mês por ano, né? é, Contando que é um pouco mais até, né? Porque 52 semanas no ano aí, com o NNT de 45, né? Nessa prescrição você salvou, né, evitou, né, o paciente de ter um evento cardiovascular grave. E aqui, morte por qualquer causa, que é meu desfecho favorito, né, porque você não sim, precisa ali, depende né, adjudicação, né, de morte, nada disso, é a mesma coisa, né, até um pouco mais, né, se você sim. prescrever. Então, são tratamentos, assim, é um tratamento eficaz, assim, para esse tipo de desfecho. E o primário foi o MAKE, né? Foi assim, eventos renais mais morte cardiovascular também, né? Então, realmente assim parece um tratamento impactante aí para nossa prática. Eu Esse, achei promissor. Olhando às vezes aqui, né? Por exemplo, o MACE, né? 14,4 placebo, 12% semaglutida. Pode não chamar a atenção devida, né? Nossa, isso até quando eu vi a apresentação, pô, isso aí, né? Mas quando você olha esse número mais cru, assim, eu realmente chama atenção, né? Paciente, é, população de alta mortalidade, né? uhum, Então, aqui o resumo dos quatro pilares de tratamento, aqui tá claro, né? Tem metformina, tem estatina e ezetimiba, né, mas considerando esses quatro, né? Até quando eu terminei a residência, estava começando a falar de inibidor de SGLT2, olha como já aprimorou, finerenona, semaglutida, e o que foi discutido também foi essa meta-análise de circulation, foi de março, abril, se não me engano, que é basicamente o que eu chamei aqui de pilares do tratamento, o tempo de vida do tratamento combinado, o inibidor de SGLT2, GLP-1 e o antagonista de mineral corticoide não esteroidal comparado com um tratamento com outro. E aqui essa meta-análise foi feita antes do flow. E olha que interessante, né? Considerando os principais estudos. Claro que eventualmente alguém pode olhar a meta-análise, né? Criticar, mas considerando esse dado como verdade aqui nesses highlights, né? Olha que quando a gente mais consegue colocar os tratamentos adequados, aqui o tratamento standard foi Ecobra, olha o quanto que a gente consegue diminuir, colocar aqui para a esquerda, né, a diminuição do risco de mortalidade por todas as causas. São realmente quatro pilares que são interessantes para o nosso paciente. E já puxando esse gancho, por que coloquei o Fontaine? Fontaine, eu vou falar em um minuto aqui o desenho, vocês vão falar por quê, né, que foi o último estudo. Foi um estudo com finerenona, um estudo de mundo real, ainda não saiu o estudo definitivo, aqui foi uma prévia do estudo no formato de um pôster. Ele avaliou por dados de prontuário lá dos Estados Unidos, de 21 a 23, quase 16 mil pacientes, acompanhamento médio de cada paciente de 7,23 meses. Aqui mostrou que diminuiu realmente a relação albuminúria-creatinúria, no mês 4 em menos 39%, no mês 12 menos 41%. Poucos pacientes tiveram hipercalemia, 1,32%, até um índice bem com relação ao que já eu particularmente já esperava. 7 pacientes somente tiveram hipercalemia associada à hospitalização, um grupo bem pequeno, mas o que me chamou mais a atenção do trabalho para ter colocado aqui? Como foi um estudo de mundo real, veja que
Aqui no Flow, 100%, né, estava usando inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona aqui em estudo de mundo real, Estados Unidos, para colocar o finerenone pouco menos de 50% durante os pacientes tinham um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona no baseline, 38% inibidor da SGLT2, há 2 anos de diferença aí do 3 anos, né, com relação ao Flow, como aumentou, mas ainda acho pouco, porque para você ter indicação do finerenone, você teria indicação dos dois de cima, muito provavelmente, né? Salvo alguma intolerância, mas que dificilmente você colocar que 50% dos pacientes tiveram intolerância ao inibidor da ECA ou BRA. Já tem uma tendência, quem sabe, a prescrição de análogo do GLP-1 lá no, quem sabe, aí comparado com nós, quem sabe, minha experiência ainda é baixa na prescrição dos análogos, agora vai ter que aumentar e já tinha 30% aí quase em uso de insulina. Então, o que que fica de mensagem final, na minha opinião? A gente ganhou aí focando no final, né? Mas tanto dieta, mudança de estilo de vida, isso é de graça, entre aspas, isso até economiza o paciente com dieta, né? Mas nós temos 4 pilares de tratamento para doença renal crônica, agora com Flow. Será que a gente realmente prescreve todos esses pilares? E aqui tem vários efeitos. Tem o efeito que a gente tenta cobrar uma vez, não dá certo, para tentar de novo a média de reinício a 2 anos para os pacientes com doença renal. Eventualmente você tentou no momento que o paciente estava com uma PA mais rasa, enfim, logo depois fez uma gastroenterite, desidratou, fez IRA e nunca mais foi tentado. Acredito que isso não é benéfico para o paciente, a gente não refletir sobre o que já fez. E essas opções a gente tem que tentar colocar, eu vejo que a quase todo custo, né? E falando em custo, é claro que as medicações aqui vão ficando cada vez mais caras, né? Aqui o inibidor da SGLT2 e finerenone, os R$ 300 no mês, o Ozempic aqui nem se fala, então, se o paciente fizer uma hipercalemia no meio do caminho, você quer prescrever um Lokelma, então aumentou, você dobrou o preço da terapia, vai quase R$ 3.000 de remédio. Acredito que isso não seja um problema somente de Brasil, provavelmente de mundo inteiro, mas acredito que temos que oferecer o valor dessas medicações para o paciente, assim como as mudanças de estilo de vida. Espero sinceramente que eu não tenha me empolgado ou falado muito rápido. Eu fico à disposição de vocês para a gente conversar nos Instagrams, o meu celular, se quiser um dia trocar alguma mensagem para o WhatsApp. E agradeço novamente o convite e a chance de conversar um pouquinho com todo mundo. Obrigado, Rodrigo. Eu achei excelente a sua apresentação. Acho que você falou muito claramente, escolheu excelentes temas. Inclusive, eu até me empolguei na sua apresentação e te interrompi. Espero Que bom. ter colaborado, na verdade, com sua aula, mas eu acho que você enriqueceu aqui a nossa segunda-feira à noite com essas informações e essa sua visão, né? Do Congresso e também das conclusões e da aplicação prática, né, do que você viu lá, né? Então, parabéns aí para você. E eu queria abrir para o pessoal que tem dúvidas. Eu vi que é, aqui no chat, pessoal, tem gente do Brasil inteiro aqui, né, nos 4 cantos do país. Muito obrigado à presença de todos, né? Eu vi que um comentário nosso querido amigo Luiz Cláudio Pinto, ele comentou, Rodrigo, que sobre o uso de SGLT2 mais baixo, né, que você mostrou lá no Flow, em torno de 15%, na época, talvez não tivesse todas aquelas indicações, mas também o custo, né, principalmente nos Estados Unidos e Europa, foi um fator limitante aí, não tinha essa disponibilidade, né, da medicação, então talvez justificasse. Mas os 95% de Equibra, meu amigo, aí é só no laboratório mesmo. Só no estudo. Para justificar. Agora, eu achei alto até o uso de análogo GLP-1 ali naquele estudo Achei de. alto também aqui no É. Frontline, né? Ou não tem SGLT2, mas tem GLP-1 aí pra galera. Pois é, às vezes depende da formulação, né? Eu acho que fizeram uma pergunta interessante aqui, desculpa se eu estou tirando da sua Não, Rodrigo? moderação aqui, só se eu conseguir voltar para o Webs aqui.
Eita, 33 anos, não consigo voltar para... Perguntaram se poderia extrapolar já para eventualmente aí para outras formulações de dose do Ozempic, né? O que tem oral, né? Uhum. O diário. Eu vou dizer que provavelmente deve ser um efeito de classe, mas acredito que vai ter que ser feito algum estudo para ver a dose certinha também de cada um, né? Que É. foi 1 miligrama de semaglutida. Então, por exemplo, a insulina combinada que tem degludec e liraglutida, né? Teria que dar uma olhada nos outros estudos, se tem algum que fez algum comparativo de dose, por exemplo. Que eu saiba de cor eu desconheço, mas acho que as análises vão passar por aí, né, Marcelo? É uma dúvida que eu sempre levanto para o pessoal que faz. Antes de falar, só comentar rapidamente assim, antes de eu levantar para o público assim as perguntas, é que assim, com o tratamento de DRC, primeiro a gente está mudando o que é tratamento padrão, né? Hoje, na verdade, acrescentando medicamento aí. Então, acho que talvez falte aquela aquele critério, né, para, poxa, quem é que realmente vai se beneficiar de tal, de tal medicação, né? Eu acho que falta a gente entender isso, né, na prática. Pô, será que a gente vai ter que aplicar os 4 pilares aí para todo mundo? Pô, mas tem custo, né? Então, e também, assim, será que a gente vai ter? Você mostrou, né, que tem uma interação aditiva aí do uso da medicação no sentido de proteção. Mas você pode argumentar que também isso daí pode ter um efeito de viés de seleção aí, né? Porque justamente porque eu acabei de comentar o custo, né? Você tem paciente que está usando esses 4 medicamentos, você é um paciente, entre aspas, privilegiado, né? De ter acesso a essas medicações. E se tem acesso a essas medicações, de repente tem acesso a outras coisas saudáveis, né? Por exemplo, você abriu a sua aula falando de qualidade de alimentação, né? Então, é um outro fator, né, que poderia proteger. Então, assim, eu acho que pode ter um certo confundimento aí quando você faz essa análise aí, na minha visão. Patrícia, estou vendo sua mão levantada. Você tem perguntas, comentários? Sempre bom ouvir de você. Pessoal, boa noite. Eu sempre tenho muitas dúvidas, né? Porque a hora que a gente tenta trazer as coisas para a vida prática, aí a gente fica com um punhado de dúvida. Primeiro, agradecer, Rodrigo. Acho que é privilégio a gente estar falando de highlights de mundial, agora highlights de europeu. Então, eu queria agradecer, porque isso para a gente é uma mordomia. Então, muito obrigada. Assim, eu só acho que o Rodrigo começa falando de ultraprocessados, que isso eu acho que tem tudo a ver e depois a gente fala em tratamento, né? Dando uma pincelada lá na nefrina, realmente a gente está buscando, a gente não, o mundo, né, está buscando algum marcador e a nefrina parece que em lesão mínima córtico resistente, se eu puder fazer anticorpo ou antinefrina, a gente vai chegar a alguma coisa. Então, a fisiopatogenia da glomerulopatia está ficando cada vez melhor. E quando a gente vai para esses 4 pilares, eu acho que do ponto de vista prático é importante a gente dizer o seguinte: tanto o Ozempic quanto a finerenona é para diabético, assim, o que está na bula, ponto, né? Lembrar que a finerenona no Brasil a gente ainda não pode usar no SUS, mas eu posso comprar. O Ozempic eu não posso usar no SUS, em breve vai ter, porque provavelmente o governo vai começar a liberar o Ozempic, mas eu também posso fazer no meu consultório privado. A glifosina no meu consultório privado eu posso fazer para quase todo mundo que é renal crônico, né? E no SUS, por enquanto, é só para diabético também. E o bloqueador do sistema renina-angiotensina, nesse estudo FLOW, foi 96%. Então, lembrando que o ambiente é muito controlado, né? É extremamente controlado. E aí eu estava num evento semana passada, no Rio de Janeiro, que são perspectivas de interação entre o cardiologista, o nefro, o endócrino e o intensivista. E o que se abre? Esses 4 pilares, mas a gente lembrar o que para cada um serve, e vem uma pergunta fantástica. O bloqueador do sistema renina-angiotensina é hemodinâmico, a glifosina é hemodinâmica.
A finerenona, antifibrótico. E é o que se conversou nesse evento, é o que o Rodrigo estava especulando também, é que a indústria farmacêutica, e aí os cientistas também, porque a gente faz pesquisa nisso, é buscar mecanismo de ação. Então, assim, por que que o Ozempic melhora a progressão da doença renal e melhora desfecho renal? E é um trabalho desenhado para rim. Então, a princípio, acredita-se que ele seja antifibrótico e anti-inflamatório. E É, lembrando que o rim tem receptor para os agonistas, os cardiologistas, lá nesse evento, estavam dizendo que a glifosina deve ter ação no cardiomiócito. Então, nesse momento, está correndo trabalhos com finerenona e não diabéticos, e começou a correr as associações. Porque aí sim a gente vai poder dizer: ah, o pilar é passo 1, dá esse mais aquele, não deu certo aquele outro mais aquele outro. Eu acho, assim, nesse contexto, na minha opinião, bem prática, lá dos meus ambulatórios. Eu acho muito difícil a gente ter a fórmula perfeita, né? Esses é, pilares. E lembrando que, óbvio que daqui 3, 4 anos, no mínimo, que a gente vai começar a ter respostas das associações. E junto desse pilar, vamos enfiar também o bloqueador da endotelina, que vai vir aqui na nossa cabeça agora uma enxurrada de trabalhos, empaglifosina com endotelina, e aí vai caber a nós entendermos a fisiopatogenia. Aí sim, aí a gente vai conseguir, eu acho que daqui a uns 4 anos, dizer, olha, para esse paciente o que, que é melhor, para aquele o que, que é melhor, é só hemodinâmico, ou é fibrose e é inflamação. Então, eu acho que não é só porque diminui a hemoglobina glicada, não é só porque diminui pressão, não é só porque diminui peso, vai aparecer algumas coisas. E o Brasil passa a ser um pouquinho privilegiado, porque realmente glifosina, o Brasil saiu um pouquinho na frente. E lá atrás o pecuário, alguém escreveu aqui, né? O pecuário falou: é caro, gente, isso é muito caro. E a é. indústria não vai fazer mais trabalho com isso, ela vai agora só fazer as associações. Eles gastaram bilhões para cada trial desse. Então, agora é associação, então talvez no americano agora a gente comece a ver resultados das associações. Então, todas essas perguntas que o Rodrigo levantou, ninguém tem, e só os trials com evidências positivas, daqui 2, 3 anos, nós vamos conseguir responder. Era isso o comentário, e obrigada. Joia, Patrícia, sempre bom ouvir você. E é isso, né? Eu acho que até o que você falou é interessante porque outros estudos, até com análise de mediação, né, mostraram que esse efeito é um efeito direto da droga. Algumas pessoas podem perguntar, foi porque perdeu peso, controlou a pressão? Não, né? Mostrou que esse efeito mediado, né, por controle desses fatores de risco foi muito pequeno, foi desprezível. Então, tem alguma coisa aí que Patrícia levantou algumas possibilidades que a gente precisa saber. Amanda, eu tô vendo sua mão levantada. Você tem dúvida? Não, na verdade, é só para corroborar isso e que deve ter alguma coisa além da perda de peso, porque pelo que eu me lembre, os pesquisadores também fizeram análise da taxa de filtração glomerular com a cistatina C. Com Isso. a cistatina C também está se falando de perda de massa muscular com Ozempic, né, que poderia de alguma maneira contaminar o resultado. Isso não é verdade, né? É uma redução, é uma prevenção da redução da taxa de filtração glomerular de fato, por vários marcadores. Perfeito, Amanda. Exatamente. E o Rodrigo chegou a mostrar uma diferença, né, das curvas com a cistatina C também, aqui na apresentação, falando exatamente disso que você comentou. Estou vendo aqui comentários aqui no chat. José Patrício, ele faz uma retrospectiva aqui de tratamento, né? A gente realmente fazer os 4 pilares, né? Esbarra em custo no Brasil e no mundo inteiro. Mas ele lembra que na década de 80, quando o captopril entrou no mercado, se dizia, né, que seria impossível manter a prescrição. Mas hoje, o inibidor de ECA está aí, você carimba assim na prescrição do paciente com doença renal crônica e depois você adiciona as outras coisas, né? Então ele fala aqui que o custo é tempo dependente, né? E depende da nossa prática. Bem observado, José Patrício, é bem por aí mesmo. E Marcelo Alexandrino fala que finerenona em pacientes que tiveram deterioração da taxa de filtração glomerular acima de 30% da base, né? Então,
perda de 30% após o início, né, de uso. Diabético tipo 2 e albuminúria maior do que 600 miligramas por grama de creatina. É plausível? Foi identificado algo assim nos dados apresentados? Falou alguma coisa assim, Rodrigo, no Fountains que você viu? Não recordo, viu? Teve uma queda pequena da taxa de filtração glomerular, não vou lembrar o quanto, assim, mesmo não chama atenção para citar aqui. Quem sabe o estudo definitivo, que vai ser publicado desde que esse ano que vem, fale melhor. Tá. Essa pergunta, se isso foi plausível, é plausível acontecer isso. Posso. É. E aí, pessoal, dúvidas? Achei bem interessante aquilo que você mostrou da interação dos nutricionistas com os pacientes, né, na cozinha, mostrar para eles, né, as porções, os alimentos, né? Porque eu acho que, e aí talvez alguém da nutrição pode comentar, né? De repente a pessoa vive naquele cenário ali onde é ofertado só né, algumas possibilidades, né? E isso daí pode ampliar, né, o horizonte, assim. O que que o pessoal comentou, assim, quando falou dessas iniciativas lá, Rodrigo? Olha, pior que o que É uma mais coisa assim que comentou é uma pesquisa que é feita ou é uma rotina de algum foi um serviço? Como que programa é? do serviço dela, a rotina da universidade dela. Eu achei sensacional a ideia. E de chamar paciente, eu imagino que bem, quantas vezes, né? Os nutricionistas 1000 vezes mais que a gente, né? O paciente não usa sal, não usa condimento, não usa nada, vamos cozinhar então, né? Aí mostra a pegada de sal. Ninguém comentou muito. O que gerou discussão lá da dieta foi que teve essa parte dos ultraprocessados, depois algumas experiências, eles foram para casos clínicos. E todo o caso clínico basicamente era individualizado. Aí até foi bem em linha com o que a Patrícia falou dos pilares, né? Só que para nutrição. Então o cara levantou assim, então não tem resposta nenhuma, é tudo individualizado. Então não tem, né? Ele queria a receita aqui, né? Que nem Gadiwari do Cadigo, né? Tá assim, proteína tal, você prescreve isso, né? Realmente, né? Acho que essa a parte da nutrição ainda mais é individual, né? E puxando de novo para os pilares, até o Fontaine, para mim, uma das lições também foi isso, né? Você tem 50% dos pacientes com EEC Brahma, você está colocando finerenona e Ozempic, né? Será que não vale a pena, até mesmo a questão do custo, você aumentar o seu losartano de 50 para 100, né? Você lembrou disso, né? Será que não é possível? Captopril, que agora está barato, né? Pois é, pois é. E é justamente a parte mais difícil do tratamento é mudança de estilo de vida. Eduardo, tem alguma pergunta? Rodrigo, parabéns, Rodrigo. Adorei. Muito boa a sua apresentação. Excelente. Deu para a gente aprender. Agora, a minha dúvida, o Rodrigo, Marcelo e todos em rede, é a gente viabilizar essa oficina da nutrição, na realidade nossa, brasileira, né? Nós temos os nossos centros, unidades de nefrologia, todas elas compactadas, né? Hoje em dia, a estrutura que se tem no centro de diálise, ela fica ocupando cada vez mais espaço. E eu não sei, eu acho, você vai me desculpar, Rodrigo, mas eu acho um pouco utópico a gente implantar dentro do nosso serviço de nefrologia aqui no Brasil. Eu não sei, talvez pouquíssimos centros. É a minha impressão, vocês me desculpem, mas é a minha impressão. Mas parabéns, Rodrigo, gostei muito. Excelente, viu? Mas parabéns. Obrigado, aí, obrigado, viu, Dor? Quem sabe seja mesmo tópico, né? É difícil É, de fazer, não é fácil. Mas eu vejo que a provocação serve para eventualmente a gente. Tudo bem, quem sabe a gente realmente não vai ter em 90% das unidades de qualquer clínica do país em uma estrutura daquelas, né? Bonitinha, cozinha industrial, né? Mas alguma coisa daria para pensar um piloto, sabe? Então vamos alugar uma pequena, estou viajando, vamos alugar uma pequena cozinha chamar 10 pacientes, por exemplo, e num ano a gente venceria tudo.
ou fazer um piloto entregando as cestas de frutas, alimentações. Então, esse grupo aqui, a gente vai fazer uma dieta planejada e entregar. Claro que a resposta não tem uma são É. coisas interessantes, né? Começa assim, né? Não, não dá, aí outra pessoa tem uma ideia, se fizer assim, né? E já anima. Mas vejo que essa parte é algo que acho que, quem sabe, seja um quinto pilar, né? Mais importante, né? Vai diferenciar, acho que quem fizer mudança de estilo de vida melhor, né? Ah, com certeza. Com certeza. Acho que é bem por aí. Só, né, às vezes você, eu entendi também como uma provocação, assim, né? De você, de repente, os nutricionistas podem falar, né? Mas você prescreve uma dieta pro paciente, o paciente de repente fala, não, para mim eu acho impossível fazer isso. Aí a pessoa mostra assim, olha, vou que mostrar para você que não é uma coisa de outro mundo, né? Então eu achei bem curioso isso daí. Bacana. Pois é, sugerindo aqui, Oswaldo sugeriu uma oficina itinerante. Aí vai adaptar as regiões, imagine, né? Muito interessante. É joia. Pessoal, chegando aqui em 8 horas, então, chegando aqui ao fim da nossa sessão. Hoje foi muito legal, Rodrigo. Acho que você está de parabéns por sintetizar de forma tão brilhante esse congresso e também você gerou aqui. Eu acho que a qualidade da aula, eu acho que se dá muito pelo nível da discussão no final, né? Então, acho que foi uma discussão bem dinâmica aqui e nos enriqueceu bastante, fomentado pelas informações que você trouxe. Então, eu queria agradecer muito, que em nome da Davita mesmo, por você ter essa disponibilidade aqui e nos educar, né, sobre esses assuntos. E agradecer a todos vocês aí que sempre estão com a gente, né? Uma segunda-feira no mês aí, a gente tem esse compromisso, né, de estar aqui nessas sessões e vocês que fazem, né? A nossa sessão aqui funcionar, né? E isso é uma grande motivação, né? Para a gente estar aqui todo mês, tá joia, pessoal? Então, agradecer vocês mais uma vez e até a próxima, né? A gente vai selecionar um tema, com certeza é um tema interessante para vocês aí, viu?